Senhas. Vamos falar sobre como criar uma senha forte e segura. Pois bem, existem muitos riscos de as pessoas tentarem adivinhar as senhas. Isso acontece por meio de força bruta, que são várias tentativas através de diferentes combinações até que elas consigam o acesso. Além disso, também existem bots, que podem ser programados para realizar esse processo de modo automatizado. E dessa forma, é provável que demore muito pouco tempo para que uma pessoa mal intencionada descubra uma senha de fácil acesso. Um bom exemplo para sabermos em quanto tempo nossa senha seria descoberta é utilizar uma ferramenta da Intel, disponível no seu site. Através dela, podemos inserir uma senha e ela nos mostra quantos segundos, minutos, horas, dias, meses ou anos levaria para alguém descobri-la. Vamos conhecê-la! Este é o site em que ela se encontra e podemos perceber que é bastante simples. O que você acha de fazermos um teste para ver na prática como funciona? Vamos utilizar a combinação 1, 2, 3, 4. Então clique ou toque no primeiro campo e insira esses números. Ops! Como podemos ver, se essa fosse nossa senha, ela seria facilmente descoberta, sendo que não levaria nem um segundo para isso. Vamos fazer outro teste, dessa vez utilizando uma senha um pouco maior. Sendo assim, insira no primeiro campo a senha que está sendo mostrada. Repita no de baixo e confirme. Bom, essa é um pouco mais difícil que a anterior, mas mesmo assim levaria pouco tempo para alguém ou algum bot descobri-la. Cerca de 6 horas apenas. E o que isso tudo tem a ver com o que aprenderemos? Viu como tudo está relacionado? Pois agora que já sabemos que uma senha pode ser descoberta em pouco tempo, veremos dicas do que devemos evitar e o que podemos utilizar ao elaborar senhas. E depois, vamos dar uma ajudinha para a sua memória, falando um pouco sobre como lembrar das senhas de modo seguro e como recuperá-las, caso seja necessário. Dicas para elaborar senhas fortes. Bom, já que estamos falando em senhas fáceis de quebrar, saiba que existem várias combinações que podem ser descobertas. Por exemplo, uma pessoa utiliza a data do seu aniversário como senha do e-mail. Esse é um dado que está acessível através do perfil da rede social que ela utiliza, e o endereço do seu e-mail também. Portanto, alguém mal intencionado pode utilizar essas informações para acessar o e-mail dessa pessoa e realizar várias ações, como apagar ou alterar dados importantes, enviar mensagens com malwares em seu nome, utilizar como bot, etc. Enfim, já estamos cientes dos males que isso pode causar. Então, uma boa medida para evitar que nossa senha seja facilmente descoberta é criar combinações bem elaboradas. E como fazer isso? Vamos acompanhar as dicas a seguir para saber primeiro o que devemos evitar ao criar uma senha. Pois bem, já dissemos que nossos dados pessoais são informações fáceis de serem visualizadas. Ou seja, é muito fácil descobrir datas de aniversários, placas de carro ou números de telefone de uma pessoa, pois vários desses dados estão disponíveis no perfil em redes sociais ou em fotos postadas e podem ser acessados por todos. Portanto, evite qualquer tipo de dado pessoal ao elaborar senhas. E além dos itens que já mencionamos, isso inclui também nomes, sobrenomes, contas de usuários, números de documentos, de telefones e datas em geral. Outro tipo de combinação que é facilmente descoberta são sequências de teclado. Para ver alguns exemplos, clique ou toque sobre os ícones na tela. Evite também palavras publicamente conhecidas como nomes de músicas, times de futebol, personagens de filmes, etc., pois elas fazem parte de listas que pessoas mal intencionadas criam como tentativas de descobrirem senhas. Sabendo de tudo isso, você deve estar se perguntando: então, como criar uma senha segura? Aqui vão as dicas.
É isso mesmo! Diferentes tipos de caracteres, como sinais de pontuação, números, letras maiúsculas e minúsculas, fazem com que a senha seja difícil de ser descoberta. E quanto mais ao acaso forem os números utilizados, melhor. Assim, eles não estarão associados a nenhuma sequência que lembre datas ou outros dados. Uma boa dica é selecionar apenas os primeiros caracteres de cada palavra de uma frase, alternando entre maiúsculas e minúsculas. Vamos utilizar como exemplo a frase "O Dia da Educação é comemorado em 28 de abril". Aplicando o que acabamos de mencionar, podemos ter uma senha assim. Dessa forma, basta lembrar as iniciais da frase. Outra dica é dar preferência às frases que não sejam muito curtas e, para dificultar um pouco mais, substitua alguns caracteres. Como, por exemplo, observe a frase na sua tela. Podemos dobrar as letras A, substituir o E por pontos de exclamação e o T pelo número 7. Isso mesmo! Pelo visto, você se atentou às dicas para elaborar senhas seguras. Se pararmos para pensar, perceberemos que há vários serviços na internet que requerem senhas, como lojas virtuais, contas de e-mail, redes sociais e outros sites que requerem cadastro. São várias senhas para nos lembrarmos, não é mesmo? E este é o nosso próximo assunto. Como lembrar das senhas de modo seguro? Para evitar esquecer as senhas, muitos usuários utilizam a mesma para todos os locais onde é necessário. E isso é uma prática que não é segura. Afinal, se uma pessoa mal intencionada descobrir a senha do e-mail, por exemplo, logo terá acesso a todas as outras contas nos demais sites. Também existem as opções como "Lembre-se de mim" e "Mantenha-me conectado", que alguns sites disponibilizam. Elas até podem ser úteis, mas saiba que pessoas mal intencionadas, através de códigos maliciosos, podem ter acesso a essa informação. Ou ainda, se você utilizar computadores de outras pessoas e, sem querer, deixar essa opção selecionada e esquecer de sair de sua conta, seus dados de acesso ficam memorizados e a próxima pessoa que utilizar o mesmo computador pode utilizar a sua conta sem que você saiba. Sendo assim, essa não é uma opção recomendada. Então, o melhor é realmente termos que nos recordar de várias senhas, todas diferentes? Não se preocupe, existem meios para resolver isso. Por exemplo, você pode criar um documento com todas as suas senhas e deixá-lo armazenado, criptografado. Assim, só precisa se lembrar de uma única senha, a que irá utilizar para descriptografar e ter acesso a esse documento. Outra opção é utilizar softwares que funcionam como um cofre. Assim, você define uma senha para poder ter acesso a esse programa e nele pode armazenar dados como senhas dos sites que utiliza, de e-mails, cartões de crédito e outros que desejar. Exemplos de programas gratuitos desse tipo são os KeePass e o MyPadlock. Apenas como curiosidade, neste último, logo no primeiro acesso após a instalação, já pede para o usuário definir sua senha. Depois disso, basta preencher os dados dos logins que você quer armazenar e confirmar para que fique salvo neste programa. Desta forma, do mesmo modo que o arquivo criptografado, você só precisa se lembrar de uma única senha. E o que acontece se não quisermos utilizar esses recursos e nos esquecermos das senhas de acesso aos sites em que possuímos uma conta de usuário? Ou por algum motivo perdê-la, no caso de alguém ter invadido uma conta sua e ter trocado a senha? Veremos isso agora. Dicas para recuperação de senhas. Para recuperar o acesso perdido, alguns sistemas disponibilizam recursos. Isso mesmo! Em alguns casos, os sites permitem que você determine uma pergunta de segurança no momento do cadastro. E se acaso perder sua senha, basta informar a resposta que foi definida. Uma dica é criar suas próprias perguntas e utilizar respostas falsas, de modo que se lembre disso depois. Por exemplo, se você tem medo de algum animal, coloque-o como seu animal favorito. Também existem sites que permitem cadastrar um e-mail alternativo para que a senha ou o método de recuperação dela possa ser enviada a esse endereço.
Outra opção é confirmar suas informações cadastrais, como data de aniversário, país de origem, nome da mãe, números de documentos, etc. Há ainda sites que solicitam uma dica de segurança especificada no momento do cadastro. É parecida com a pergunta de segurança. A diferença é que aqui é só uma palavra ou frase. Outros podem enviar a senha por mensagem de texto para um número de celular previamente cadastrado. Todos estes recursos podem ser muito úteis, mas podem ser usados por atacantes que queiram se apossar da sua conta. Por isso, é importante que as definições feitas na hora do cadastro sejam claras para que você se lembre, mas não contenham a resposta explícita, de modo que qualquer outra pessoa possa descobrir. Esperamos que tenha conseguido se sair bem para poder continuar. Caso contrário, refaça essa parte para fixar ainda mais os conceitos vistos nela. Com isso, finalizamos essa etapa, mas ainda temos muito a aprender. Então continue e boa sorte!